Pega a sua palavra maravilhosa, abre ela na primeira carta de São João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Versículo 8. Nas cartas, não é o evangelho não, são as cartas. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Amém? Encontrou aí? 3. 1 João, capítulo 3. 3, 8. Isso, vamos começar no 8. Só 8, na verdade. Amém? Você que está sem Bíblia, senta perto de alguém que tem a Bíblia. Vergonha não, Cleide, manda abraço. A dona Cida está aí com Bíblia, senta perto. É interessante a gente ver, né? Riscar a Bíblia. A gente sempre vamos bater em cima disso, porque Satanás tem feito de tudo para que as pessoas não tenham a Bíblia em mãos. E a igreja tem feito de tudo para que as pessoas tenham a Bíblia em mãos. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Mais uma vez. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Esse está na sua Bíblia aí? É? Achou? Amém. O tema dessa pregação é justamente essa parte B do versículo. Jesus se manifestou, nasceu para destruir as obras de Satanás. Irmãos e irmãs, é muito importante que nós como católicos, que nós como cristãos, nós tenhamos claro, isso precisa estar muito claro para nós, que Satanás, ele quer nos destruir. Quando um país, nós temos visto aí, em Coreia do Norte, Estados Unidos, países vizinhos, quando um fala uma coisa, o outro já fica armado, né? A ponto de destruir uma terceira guerra mundial. Toda nação tem o exército, marinha e aeronáutica, justamente para proteger a nação, amém? Por terra, por água e pelo ar. Porque o país que estiver desprotegido, corre-se um grande perigo de o inimigo invadir as suas terras e tomar as suas terras, sim ou não? No campo espiritual, também acontece isso. E esse versículo está dizendo para nós, aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o início. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então significa que Satanás lança muitas obras para nos destruir, sim ou não? Fala para esse irmão, você precisa acordar. Porque o inimigo está fazendo laço para você. Nós não podemos andar numa fé tão infantil. Não estou dizendo para você que tudo vai ser, tudo que acontecer na nossa vida é do inimigo. Nós vamos ver aqui algumas situações. Mas eu estou dizendo para você que nós precisamos ter uma fé espiritual, uma visão espiritual mais ampliada.
E foi para isso que Jesus nasceu, para destruir as obras de Satanás na nossa vida. Ao longo de toda a história, o homem é tentado pelo inimigo. Provérbios vai dizer que foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Lá no princípio, uma das obras do inimigo que nós vemos lá do início, o que foi que ele disse para Adão e Eva, para Eva na verdade? Ele enganou, ele mentiu, ele seduziu. A palavra de Deus vai dizer que ele é o sedutor do mundo inteiro. Fala para esse irmão que está do seu lado: Satanás está tentando te seduzir o tempo todo. Ísio, mas como? Nós vamos ver aqui os critérios para nós descobrir como, né? Porque às vezes ele vem tão adocicado, ele é tão sutil, ele é tão suave, ele usa da boca de pessoas, muitas das vezes está do nosso lado. Será, Ísio? Ele não usou da boca de Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, os teus pensamentos não são pensamentos de Deus, mas dos homens. Nós precisamos estar atentos. Satanás, ele usa dos sentidos que nós temos. Muitas das vezes ele vai fazer com que pessoas que estão ao nosso derredor use palavras para nos seduzir. Foi assim com Jesus Cristo, foi assim com a palavra, foi por inveja dele. E por isso que o Pai enviou Jesus para destruir as obras do inimigo, porque o homem estava perdido. Se você pegar para ler a Bíblia, você vai ver quantas passagens, quantas situações um espírito enganador tirou as pessoas do caminho da salvação. Presta atenção, quantas pessoas se afastam do caminho do Senhor, se afastam do caminho da igreja, de uma maneira tão suave, sem perceber às vezes, mas por trás de um gesto, por trás de uma fala, há a sedução do inimigo. E ele é paciente. Fala para esse irmão, ele é paciente. Ele é que nem pescador. Pescador é paciente, não tem que ser paciente? Leva vários tipos de isca, leva um paieiro para espantar os pernilongos, muitos levam um vitão de cachaça, o dia inteiro. Para cada tipo de peixe tem um tipo de isca, sim ou não? Fala, o demônio é assim também. Santo não, né? Ainda não. Mas o querido Padre Léo diz, ele fala isso, justamente isso. O demônio é como um pescador que vai jogando a isca para cada um de nós, e quantas das vezes ele não tem nos fisgado. Por ser um ser espiritual, ele é muito observador e muito mais inteligente do que nós, e assim ele vai pegando muitos de nós, principalmente naquilo que nós gostamos. Estou cansado hoje. Sim, estou cansado hoje. Não vai hoje não, na igreja não. Sutilmente na nossa mente, no nosso ouvido. Aí manda uma outra pessoa para confirmar. Vou lá na sua casa hoje é dia de grupo. Vou lá na sua casa hoje. Você precisa descansar, rapaz. Está tão cansado, trabalhou a noite inteira, trabalhou o dia inteiro, final de semana. Deixa para outro dia, já foi na missa ontem. Você também é filho de Deus, precisa descansar. É tudo que a gente queria ouvir, não é? Mas vai rezar agora? Deixa para rezar depois. Mas você vai pegar a Bíblia agora para rezar? Não vale a pena. Depois você vai assistir a missa na televisão. Deixa para pegar a Bíblia depois. Mas você vai fazer uma vigília, você vai rezar pela sua casa. Não, você vai rezar por essa pessoa que pediu oração. Não, não vale a pena, ele não vai se converter.
Deixa para lá, deixa que outros rezem. Ó, tem o fulano lá, tem a ciclana, liga para ele. Você também precisa sair, você é filho de Deus. Vai descansar, vai para uma balada, você precisa, olha, você está muito estressado, precisa, toma uma, você tomando, passa, você precisa distrair. Ó, até trouxe aqui, e aí daqui a pouco alguém liga o telefone, ó, ganhei uma caixinha, vou mandar para você aí, é uma desgraça. Fala para esse irmão, fica esperto com a isca que ele está jogando para você. Fica esperto. Mas Jesus veio para destruir as obras desse encardido. Jesus veio para destruir. Eu quero citar aqui algumas obras dele. A primeira é o pecado e a rebelião. Primeira obra, e a que tem nos destruído. Pecado e rebelião, foi o primeiro pecado. E o povo se rebeliou contra Deus. O que nós estamos vendo hoje, gente, não só no Brasil, mas no mundo? Uma rebelião contra tudo aquilo que é sagrado. O povo tem se rebelado contra Deus, nações se rebelado contra Deus. Outra obra dele, que nós precisamos estar atento. Fala para esse irmão, a mentira. Nós precisamos avaliar isso em nós. Se nós somos pessoas mentirosas, mentirinha ou mentira grande, é uma obra do diabo. A mentira, porque o Senhor vai dizer, quando Ele fala de mentira, Ele fala daquilo que Ele é, porque Ele é mentiroso desde o princípio. Nós precisamos pedir a Deus isso. Então, muitas vezes nós somos até criados de uma maneira, educados de uma maneira, na onde muitas vezes o pai disse, alguém bateu na porta, o pai fala assim, ou a mãe fala assim, olha, fala que eu não estou. Nós vamos ensinando as crianças a mentir. Isso é um prato cheio para o inimigo. Fala para esse irmão, nada de mentira. A palavra de Deus vai dizer que é ou sim, sim ou não, não. O que passa disso vem do diabo. Aí, mas se eu falar a verdade, vou machucar. Fala para esse irmão, a verdade salva. E a mentira mata. Eclesiastes já vai dizer, né, que por respeito humano, as pessoas morrem. Uma obra de Satanás é a mentira. Por isso, peçamos a Deus a graça de renunciar à mentira. Outra obra, cegueira espiritual. Satanás tem cegado as pessoas espiritualmente, gente. Para você ter uma ideia, muitos, e falando para nós católicos, mas para muitos cristãos, muitos não têm acreditado mais naquilo que é proclamado aqui nos domingos pelo padre, nas santas missas. Não querem viver o que a igreja pede. E quando se levanta um que vai dizer a verdade, muitos é contra o sacerdote, muito é contra o bispo, muitos é contra o papa. Muitos católicos se dizem católicos, porque Satanás já cegou. As pessoas dizem assim, não, é muito radical. Quantos católicos apoiando ideologia de gênero? Católico que comunga aqui na fila. Não, os tempos mudaram. Fala para esse irmão, que é de Deus nunca vai mudar. Nunca vai mudar. É princípio eterno. O bispo de Apucarana, no Paraná, no dia da missa de Nossa Senhora Aparecida, vocês com certeza, a grande maioria de vocês receberam isso aí, essa fala dele, ou ouviu no YouTube, criticando mesmo a nós católicos a não assistir as novelas. Alguém viu? Alguém ouviu? Chegou na sua mão isso aí? Aleluia! Vamos aplaudir esse bispo que foi um homem ungido de Deus. Se todos os padres, eu orava pedindo, Senhor, manda todos os seus sacerdotes. Imagina todos os bispos falando isso. Imagina todas as paróquias falando isso. E acontecer uma coisa muito linda. Quem é católico ia ficar, quem não é vai vazar.
liberta. Rezando para isso, rezando por isso, eu imaginava São João Maria Vianney, patrono dos padres. São João Maria Vianney, ele falava a verdade. Ele chegou numa cidade onde tinha muitos motéis, muitos bordéis, muitos bares. Sabe o que aconteceu no final da vida dele? Tudo isso foi fechado. Por quê? Porque ele falou a verdade. Fala para esse irmão: viva a verdade e fale a verdade. Outra obra do inimigo, ele semeia o joio, sim ou não? Mas o Senhor não deu semente boa? Sim, semente da chique, de primeira. Mas quem que plantou joio no meio do negócio? Foi o inimigo. E olha que chique isso também, é um ensinamento muito lindo. O joio que cresceu no meio do trigo, mas o trigo não virou joio. Quando é católico de verdade, quando é batizado no Espírito Santo de verdade, não vai virar joio. O Senhor falou: não, deixa crescer junto. Quando tiver no ponto, o trigo vai cair, porque é pesado, e o joio vai ficar de pé, porque não dá fruto nenhum. E nós passamos a foice no joio. O inimigo, ele vai jogar, ele vai tentar tirar, para quem não conhece joio de trigo, colhe joio pensando que é trigo, porque diz que é idêntico. Então eu e você precisamos estar atentos. Ele é o tentador. Outra obra dele é tentar. Fala para esse irmão: o inimigo vai te tentar, de todas as formas. Você irrita fácil? Pergunta para esse irmão: você irrita fácil? Vai aparecer ocasiões para você irritar. Fale: você não pode pegar pelo pescoço. Dá até vontade, mas você não pode. É tentador. Ele ofereceu o pão para Jesus, porque Jesus estava quantos dias com fome? 40. Para Padre Pio, ele apareceu uma imagem assim, Padre Pio lutando pela santidade, pela castidade. Ele colocou uma imagem de uma jovem linda, que era da paróquia de Padre Pio, nua, para que Padre Pio pecasse por pensamento, para que tivesse pensamento com ela, com relacionamento sexual. Para cada um de nós, ele vai nos tentar. A dificuldade é a bebida, ele vai tentar. A dificuldade é a mentira, ele vai tentar. A dificuldade é dinheiro, ele vai fazer com que apareça notas de R$100, talvez no seu serviço, que alguém esqueceu para você, ó. A sua dificuldade é a vestimenta ainda, ele vai colocar um vestidinho para você, menina, curto. Ah, mas seu corpo é bonito, você tem que mostrar. Ele tenta. A dificuldade é na visualização, é no olhar. Ele vai fazer com que você entre em sites que não vêm de Deus. Outra obra do inimigo, ele é acusador. Lembra de Jó? Ele foi acusar Jó diante de Deus. E muitos de nós, às vezes, diante de uma situação de pecado, nos sentimos acusados. Quem nos acusa? A nossa própria consciência, mas também o inimigo. Muitas pessoas tiram a própria vida. Lembra o que aconteceu com Judas? No filme retrata muito bem. Depois que Judas peca, o que aparece no filme? Uns menininhos, nesse último filme do Mel Gibson. Alguns meninos assim, pega Judas e vai acusando ele, até que ele não aguenta mais, não suporta, e ele tira a própria vida. Se Judas tivesse pedido perdão para o Senhor, ele tinha perdoado da mesma forma que Pedro. Fala para o seu irmão: o inimigo também vai te acusar, mas confia em Deus. Deus não acusa, Deus perdoa. Deus perdoa. O inimigo, outra obra dele é inspirar governo. Isso está na Bíblia. Quantos governantes para conduzir o povo de Deus deixou-se influenciado por Satanás e o povo foi à loucura?
Não é diferente agora que nós estamos vendo, gente. Quantos governos sendo influenciados pelo demônio, com leis, com atitudes contra o sagrado. Um absurdo. E às vezes nós vamos recebendo tudo isso de goela abaixo, sem questionar, sem orar. Outra obra do inimigo, ele obstrui orações. Ele vai, fala para esse irmão, ele vai fazer de tudo para você não rezar. Você percebeu que nós vamos falando assim, eu não tenho tempo? Viemos para a missa, nós viemos para a missa, muitas das vezes já chegamos em cima ou 5 minutos depois. Não conseguimos nos concentrar. Vida de oração, muitas das vezes nós não temos ali todo dia. Ele vai fazer de tudo para não deixar eu e você rezar. Por isso nós precisamos ser perseverantes. Por isso que Jesus mostrou que é somente pela oração que nós conseguimos vencer. Outra obra que nós precisamos estar atentos: oposição ao Evangelho. Quando você reparar alguma pessoa, algum governante que é contra o Evangelho, pode saber, por trás está sendo influenciado por Satanás. Foi assim com os fariseus, os doutores da lei. Jesus olhou para ele e falou assim: vocês, e eles disseram, não, nós só temos um pai, nós temos Abraão por pai. Jesus falou assim: não, o seu pai é Satanás. Porque se Abraão fosse seus pais, vocês teriam escutado a mim, porque antes de Abraão eu sou. Ali, fariseus, doutores da lei, que conhecia a Torá, que conhecia a palavra. Mas se vem contra o Evangelho, tem uma grande chance. Por isso que eu e você precisamos conhecer mesmo a palavra de Deus e a doutrina da igreja, para a gente não se perder por pessoas que muitas vezes vão à frente, que vão pregar, que vão anunciar. Ah, mas o Evangelho, bom, não é bem isso que está escrito não. As pessoas tentam mudar o que está escrito no Evangelho, e nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos. Quantas vezes dentro de seminários, professores pegam a palavra de Deus e desvirtua. E aí muitos padres aprendeu lá no seminário, porque foram os professores. Nós precisamos orar muito pelo seminário, pelos seminaristas, pelos padres. Quantas das vezes professores pagãos vão ensinar os nossos futuros padres? Vem com oposição ao Evangelho. Nós precisamos orar. Fala para esse irmão: eu preciso orar mais pelos seminaristas. Serão os nossos futuros padres. Os padres daqui a 15, 20 anos estão no seminário hoje. Daqui a 10 anos estão no seminário hoje. Amém? Outra obra que Jesus veio quebrar do inimigo: causa de doenças. Muitas das vezes a doença nunca vem de Deus, amém? Lembra que estava encurvada há 18 anos, que não conseguia ir ao céu? E Jesus diz: essa filha de Abraão que Satanás havia amarrado durante 18 anos. Por isso que nós também não podemos, muitas das vezes, nos acomodar diante da enfermidade. Ah, é assim mesmo, Deus quis. Não. Deus pode até permitir, para tirar um bem maior. Mas muitas das vezes tem um espírito de falsa enfermidade. Quantas pessoas que, olha gente, ela fica bem o dia inteiro, ou o mês inteiro, mas quando marca um encontro ela não vai, porque ficou doente. Você conhece gente assim? Espírito de falsa enfermidade. A pessoa está bem, ela arrumou a roupa para ir para vir para a igreja, para um retiro, para um grupo de oração, para a Santa Missa, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, dores na perna, e a pessoa desiste. 10 minutos depois que passou o tempo de vir para a igreja, ela está
Você conhece gente assim? Então você está vendo que eu não estou mentindo. E aí precisa de muita fé para falar, eu vou com dor e tudo. Quando decide vir com dor e tudo, não chega nem na igreja, já sarou. Satanás muitas das vezes. Fala para esse irmão, venha com dor e tudo, aleluia. Jesus foi com dor e tudo até o fim. Outra obra do encardido que o Senhor quer mesmo nessa noite também. Outra pessoa que estava doente. Lembra daqueles homens que viviam no cemitério? Estava ali oprimido por Satanás. Lembra daquele menino epilético? O pai dizia, olha, desde criança, Satanás joga ele no fogo, na água para matar. Outra obra do inimigo que nós temos visto muito, espírito de suicídio. Quantas pessoas têm tirado a própria vida, que não querem viver mais? E por trás de muitos disso tem uma fala do inimigo, que influencia. A função dele é influenciar. Por isso que o Senhor veio destruir. Por que eu estou dizendo isso para nós? Para que nós possamos aprender ou melhorar a nossa atenção para lutarmos do jeito certo. Para lutarmos do jeito certo. Outra obra, propagar falsas doutrinas. Na palavra de Deus está recheado disso. Ele influencia as pessoas a propagar falsas doutrinas. E aí ele usa do meio de comunicação muitas das vezes. Propagando falsas doutrinas aonde Deus não existe. Você já viu alguma novela colocar mesmo um homem ou uma mulher de Deus que viva o evangelho da maneira como tem que ser vivida? Você já viu? Se coloca um padre beberrão, um padre que tem amante ou um padre que rouba a igreja. Para que fique na vida, na cabeça das pessoas, padre não presta. E isso influencia. E nós temos que estar atento a isso. Vai propagando falsas religiões, falsas doutrinas. Os programas nobres desse canal de televisão é só assunto contra o evangelho. E o que mais deixa a igreja doído é que vai influenciando muitos católicos. E Jesus veio para destruir essas obras. Jesus quer destruir essas obras. Pega comigo aí Efésios 4, 27. Eu acho que já está dando hora. Nossa. Efésios 4, 27. Amém? Rapidão que já está dando hora. Vamos pegar o 25. Efésios 4, 25. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha a partilhar com o que necessite. Que não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for para a edificação, que comunique graça aos que ouvirem. E não entristeceis o Espírito Santo, pelo qual fosse selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastados de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoamos mutuamente como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Olha só o que vai dizer a palavra: irai-vos, mas não pequei, abandonai a mentira. Aquilo que eu já disse no início,
Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dando lugar ao inimigo. Olha que interessante essa palavra. Quando nós roubamos, furtamos, mentimos, iramos, nós estamos dando oportunidade ao inimigo. Toda vez que nós falamos um palavrão, toda vez que nós falamos aquilo que não agrada a Deus, o inimigo, ele, como diz Pedro, né, que está como um leão que ruge, só esperando a quem devorar. Quando eu amaldiçoo, eu estou dando força para o demônio. Quando eu falo um palavrão, eu estou dando força para o demônio. Por isso que antigamente, né, as pessoas, pais, avós, se alguém falava um palavrão, a gente tomava um tapa na boca, não era assim? Fala isso não, menino. Não deis lugar ao demônio. Quando nós pecamos, nós estamos dando oportunidade para ele. Fala para esse irmão, quando nós pecamos, nós damos oportunidade para ele. Não deis lugar. E pega comigo para a gente ir para a oração, Efésios 6:10. Está aí a nossa defesa contra o inimigo e Jesus, a armadura do cristão. Primeira coisa que São Paulo fala no Efésios 6:10: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos da armadura de Deus para poder resistir às insídias do inimigo, do diabo. Pois nosso combate não é contra sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestes. Por isso, devei-vos, olha uma arma contra o inimigo, vestir a armadura de Deus, para poder resistir no dia maus e sair firmes de todo o combate. Fala para esse irmão, nós vamos ter que combater. Você vai ter que combater. Pondo no vosso pé e cingir os rins com a verdade. Uma arma contra o inimigo é a? Então fala para esse irmão, não deixe a verdade passar na sua vida, viva ela. A verdade destrói o mal. Isso, mas eu fui caluniado, eu fui injuriado, falaram mal de mim, eu perdi o emprego porque falaram mentira de mim. A sua recompensa virá. Não tenhamos medo de ser verdadeiros, sermos verdadeiros. Revesti-vos da couraça da justiça, verdade e justiça. Bem dizer Isaías, se abraçarão, a paz e a justiça se abraçarão. Calçai os pés com zelo para propagar o evangelho. Outra arma contra o inimigo, anuncia o evangelho, porque o evangelho salva e liberta. Outra arma contra ele, o escudo da fé. No início do grupo de oração, o que o André dizia para nós? Termos fé. Fé. Essa é a vitória que vence o mundo, que vence o encardido. A nossa fé, vem dizer São João. A fé com a qual podeis extinguir os dardos inflamados do maligno. O que é dardo? Flecha. A fé, ela é um escudo. Todos nós aqui já brincamos com flecha no tempo de criança, principalmente os meninos. Quando existe uma luta, uma guerra, os soldados, a infantaria que vai à frente, eles vão com um escudo grande. Geralmente, nós já vimos em vários filmes, né? Eles cobrem todos com escudo e as flechas que vêm dos arqueiros do inimigo pegam naquele escudo, mas não atinge aqueles homens. A nossa fé é um escudo que nos protege das flechas que o demônio joga. E o interessante, né? Uma flecha geralmente não vai atingir pertinho. Para jogar uma flecha tem que ter uma distância. Muitas das vezes o inimigo tenta nos derrubar à distância, com um telefonema, com uma fala, com uma mensagem que você recebe, com um vídeo que você recebe, com um convite que nós recebemos. A fé nos protege. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete. O André orou tanto conosco hoje para Deus
tirar os maus pensamentos da nossa cabeça, pedindo os anjos, não é isso? Capacete e espada. Espada para o ataque. A espada do Espírito é a palavra de Deus. São Miguel arcanjo com a espada na mão. São Rafael, quando foi expulsar o demônio de Sara, ele disse: que Deus te prenda, Satanás. Palavra de Deus. Eu e você precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração. Palavra de Deus. E para encerrar, São Paulo fala: como que nós vamos vencer? Versículo 18: com orações, súplicas, orar em todo o tempo no Espírito e vigiai com toda perseverança. Oração, vigilância e perseverança. E o Senhor veio para destruir as obras das trevas. Quero que você fique de pé, fazendo um favor. Nós vamos orar. Qual o combate que a sua família tem passado? Meditando um pouquinho aqui, rapidamente, sobre tudo isso. Qual é o combate que você acha que você tem travado? Quais são as obras que o inimigo tem tentado derrubar você? Você está começando a compreender? Tem obras, tem tentação na sua vida, sim ou não? Tem coisas que ficaram claras agora. Enquanto o André estava pregando, Deus e preparando que ainda uma das coisas que Ele mais tem destruído as famílias é uma palavrinha não tão pequenininha, mas que chama desânimo. Jesus veio para destruir o desânimo que Satanás tem colocado no coração da igreja. Quantos cristãos desanimados? Sim ou não? Fala para esse irmão: nada de desânimo. Jesus quer destruir o desânimo da sua vida. Por quê? Quando o desânimo vem, nós desistimos. Se o desânimo vem na vida de um casal que está passando por uma crise, ou um ou outro é tentado a desistir. Não é bem isso mesmo, vamos dar um tempo, vamos parar por aqui, cada um vai ser feliz pelo seu lado. E Satanás destrói uma união. Se você está lutando pela santidade, talvez caiu, o inimigo vem e fala: desanima mesmo, vai curtir a sua vida, depois que você estiver mais velho, você volta, e aí você... Fala para esse irmão: nada de desânimo. Jesus quer destruir o desânimo da sua vida. Eu não sei qual é a sua luta, eu só quis te ajudar a orar, só quis te ajudar a você perceber que Jesus veio para destruir toda a obra de Satanás na nossa vida. Eu ia pegar mais uma palavra, mas que eu recordo dela agora, que está em Tiago: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fala para esse irmão: se você resistir, ele vai ter que fugir. Você acredita nisso, nessa palavra? Eu creio nessa palavra. Padre Pio fez o inimigo correr. São Bento teve um tempo que um jovem monge, ele tinha dificuldade para orar. Toda vez que o jovem monge ia orar, no momento das orações das horas, liturgia das horas, ele não conseguia estar junto com os irmãos e ele saía justamente na liturgia das horas. Isso foi incomodando os monges foram falando com ele, não tinha jeito, até que um dia São Bento foi conversar com ele, deu uma dura nele, e ele no outro dia também não conseguia. Aí São Bento estava orando e viu, quando um homem com a capa preta foi até ele, tirava ele da oração. Os outros não viam, mas São Bento viu. São Bento pegou uma vara e deu um couro nesse homem preto. Quem que era esse homem? Quem era esse homem de capa preta? Quem era? São Bento deu um couro no diabo. Nunca mais foi atrapalhar um monge orar. Fala para esse irmão: você não precisa ter medo dele não. Ai.
Fala, Deus já te deu toda a graça e força. Acredita nisso.